Olá, amizades, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e esse é o Fundo do Baú, o nosso canal que relembra tudo o que aconteceu na cultura pop dos anos 90 e 2000. A personagem Helena é uma figura icônica da teledramaturgia brasileira, criada pelo renomado autor de novelas Manuel Carlos. Presente em diversas obras do autor, Helena traz características únicas, apesar de terem semelhanças entre elas que marcam a personalidade dessa personagem. Praticamente todas as Helenas, exceto a vivida por Thaís Araújo, eram mães dedicadas e devotas que faziam todo tipo de sacrifício pelo bem de seus filhos. Ao todo, foram 9 Helenas, mas aqui nesse vídeo a gente vai destacar as 4 melhores que tiveram histórias que marcaram a memória dos noveleiros de plantão. Então pega a pipoca, porque essa é mais uma história do fundo do baú. E em quarto lugar, vamos relembrar a história da terceira e última Helena, vivida por Regina Duarte na novela Páginas da Vida, de 2006. Nessa novela, que tinha 2 fases, a gente começa conhecendo Helena vivendo conflito em seu casamento, que aliás é um dos pontos sempre muito semelhantes em algumas novelas do Manuel Carlos, em que tem a personagem Helena. Nessa novela, a Helena começa casada com o Greg, que é um administrador, um cara bem cafajeste, que já está há algum tempo casado com a Helena, mas o casamento já está ali passando por uma certa frieza entre eles estão brigando muito e, além de tudo, o Greg tem uma amante, né? A amante dele é uma das filhas do seu chefe. O mais engraçado dessa história é que o Greg, mesmo praticamente não tendo de cair morto, porque ele vive no apartamento da Helena e ela que meio que ali que segurava as contas da casa, ele se acha no direito de engrossar com a esposa. Mas chega uma hora que Helena dá um basta e eles decidem se separar e vai cada um viver no seu canto. Helena permanece no seu apartamento e o Greg vai viver em outro lugar. Ainda no quesito amores que Helena vive, um outro personagem chega mais tarde na novela para ocupar o espaço no coração da Helena, que é o médico Diogo. O Diogo já tinha sido namorado da Helena na juventude e eles acabaram se separando, né, por motivos aí diversos. E um deles é porque o Diogo, como médico infectologista, ele viaja para a África para trabalhar com pacientes que contraíram HIV. E ele fica muitos anos lá distante. E quando retorna para o Brasil, ele reencontra Helena e eles recomeçam uma nova fase de um relacionamento agora maduro e muito mais tranquilo. E o outro ponto clássico de uma Helena de Manuel Carlos é a questão materna, né? Os conflitos da Helena com seus filhos. A gente fica sabendo que a Helena tem uma tristeza muito grande que ela guarda no coração dela, que foi a perda de uma filha para meningite quando ainda era uma criança. A Helena, ela é médica obstetra e ela recebe, em um dado momento, na emergência do hospital que ela trabalha, a personagem Nanda, que chega grávida, já em trabalho de parto e ferida depois de ter sofrido um acidente, ter sido atropelada por um ônibus na rua. A Nanda vai contando um pouco da história dela para Helena, que já começa ali a se envolver sentimentalmente com essa paciente. A Nanda dá luz a gêmeos, um menino e uma menina, que ela dá o nome de Francisco e Clara. Ela diz pra Helena que esses são os nomes dos filhos dela quando ela já tá quase perto de morrer, porque ela teve um acidente muito grave, ela acabou perdendo muito sangue e Helena não conseguiu salvar a vida dela. Helena fica muito surpresa em ouvir esse nome, Clara, porque Clara era o nome da filhinha dela que ela perdeu, né, quando ainda era uma criança. E ela também é muito devota de Santa Clara. E ela já ali envolvida com aquela história, aquela bebezinha, né? A história daquela bebezinha fica ali na mente dela e ela vai acompanhando, né, o desenvolvimento da Clara ainda na UTI, porque tanto ela quanto o Francisco nasceram prematuros. Só que o Francisco nasceu mais forte e a Clara mais frágil. E quando a avó das crianças, a Marta, vai ao hospital e recebe da Helena a notícia que a Nanda faleceu, que os bebezinhos sobreviveram, mas que a menina tem síndrome de Down, a Helena fica em choque quando a Marta recusa, né, a neta. Ela diz que não quer ficar com essa neta, porque é uma neta que veio com defeito, que veio estragada, enfim, ela fala coisas horríveis e resolve entregar a bebê para a adoção. Helena, já muito ali envolvida com essa história, resolve adotar a Clara e criá-la como filha. E a gente vê, né, tem uma passagem de tempo, a gente vê a Helena cuidando com muito amor e carinho da Clara, que realmente é uma criança com síndrome de Down. E a novela mostra também essa questão aí de como é um desafio, né, para as mães de crianças atípicas lidarem com o preconceito na sociedade. E quando o pai das crianças, o Léo, volta anos depois e descobre, né, que teve os filhos e que ele já conhece o Francisco e logo depois
ele vai procurar a Helena no hospital para entender um pouco melhor o que aconteceu. A Helena fica desesperada porque ela teme que se eles descobrirem que a Clara está com ela, eles podem tirar a menina dela. E em terceiro lugar, Melhores Helenas, mais uma vivida por Regina Duarte. Dessa vez, a primeira Helena que ela interpretou na novela História de Amor, de 1996, que foi uma novela das 18 horas. Nessa trama, a gente conhece uma Helena simples, mas muito trabalhadora, uma mãe dedicada à sua filha Joyce, que é uma menina mimada, ingrata e mal criada, que constantemente é agressiva e ataca a mãe por nada. Bom, e nessa novela, né, mais uma vez, a Helena dividida entre a maternidade e o amor. Nessa trama, a história de amor principal da Helena é vivida com o endocrinologista Carlos Moretti, novamente aqui vivido pelo José Maier, que é uma das figurinhas carimbadas em novelas do Manuel Carlos. Essa relação, né, entre a Helena e o Carlos tem ali alguns percalços que também envolve a questão da classe social. A Helena, né, a família do Carlos, que a gente chama a madrasta dele, não gosta da Helena porque acha ela uma mulher simples, uma mulher que vem de uma classe inferior a deles. E como o Carlos é de uma família mais abastada, é um médico muito conhecido, né, então as pessoas ali da família querem meio que se intrometer na vida dele e escolher com quem ele deve se relacionar. E além dessa questão da rejeição da família do Carlos, a Helena também tem que sofrer com a perseguição de duas mulheres que fizeram parte da vida do Carlos. Uma delas é a Sheila, que foi sua esposa por 10 anos e que é sua sócia na clínica de endocrinologia, e Paula, que no momento que a Helena conhece o Carlos, é noiva dele e está para se casar. Tanto a Sheila quanto a Paula perseguem a Helena por quase toda a trama, tentando de todas as formas destruir a relação dela com Carlos. Ao mesmo tempo que a Helena tem ali toda essa questão para viver, até conseguir de fato se dedicar e ter uma vida feliz com o Carlos Moretti, ela tem uma relação extremamente conturbada com a Joyce. A Joyce, ela é uma jovem extremamente mimada mesmo, né? Muito por conta do pai, muito mal criada e ingrata com a mãe, né? Ela age de uma forma agressiva com a Helena quase que o tempo todo. E uma das melhores amigas da Helena, que é a vizinha dela, vê aquilo ali e fica inconformada com a forma como a Joyce trata a mãe, né? A Joyce tem uma cabecinha bem despirocada, bem louca assim mesmo, ela se envolve com o Caio, os dois têm um relacionamento também de altos e baixos, ela acaba engravidando dele, ele de início não quer ajudar com a filha, cuidar da filha, pula fora. A Helena dá todo o apoio pra Joyce, mas mesmo assim ela tá sempre ali massacrando ela. E o que a gente fica sabendo num dado momento da trama é que, na verdade, a Joyce não é filha biológica da Helena. A Joyce, ela é sobrinha da Helena. Olha só como é que o Maneco criou também mais uma trama bem ali amarrada. A Joyce é filha de uma irmã da Helena que teve um caso com Assunção, que era marido da Helena. Ela engravidou do Assunção. Quando a Joyce nasceu e era pequenininha ainda, bebezinha de meses, ela faleceu. E aí Helena resolveu perdoar a traição do marido e assumir junto com ele a filha que era dele com a irmã dela. Então ela registrou a Joyce como se fosse sua filha e nunca contou a verdade. Quem conta a verdade pra Joyce é a vizinha delas, que não aguenta mais ver a Joyce ser tão agressiva com a Helena, a ponto inclusive de expulsar a mãe da própria casa, trocar a fechadura pra ela não entrar. Ela não é a sua mãe! O que você disse? O que não queria dizer. O que eu prometi, jurei que nunca diria. Para o segundo. E agora vamos para a segunda melhor Helena de todos os tempos das tramas de Manuel Carlos. Aqui, mais uma vez ela, Regina Duarte, que viveu a sua segunda Helena e talvez a mais icônica das 3 Helenas que ela viveu na trama História de Amor de 1998. Nessa trama, Helena é uma mulher solteira, também ali em cerca dos seus 50 anos de idade. É uma mulher bem sucedida, dona de um ateliê, né, tem uma sociedade no ateliê. E mais do que mãe, ela é melhor amiga da sua única filha, Maria Eduarda, com quem ela faz tudo juntos. Elas são assim, tipo unha e carne, sabe? E logo no início da trama, a gente vê um desses momentos de muita união entre elas, quando as duas fazem uma viagem para Itália, juntas em um período de férias. Aqui nessa trama, diferente da Joyce, da trama de História de Amor, a Eduarda tinha a mãe como um grande exemplo a ser seguido, assim, hábitos
simples, assim, que a mãe tinha, como, por exemplo, escrever em um diário, a Eduarda fazia igual. Ela também tinha o diário dela e escrevia ali as suas memórias, os seus sentimentos, das coisas que ela vivia no dia a dia. A Helena, ela era uma mulher muito conciliadora, que, aliás, isso aí também é clássico das personagens do Maneco. E nessa trama, a Helena tentava de tudo para recuperar a relação entre a Eduarda e o seu pai, Orestes, que era um alcoólatra e de quem a Eduarda se mantinha afastada por mágoa e vergonha. Nessa viagem para a Itália com a Eduarda, ela conhece o Atílio. Os dois ficam muito encantados um com o outro e tempos depois eles vão iniciar uma relação. Mas é claro que não pode ser uma relação fácil de ser vivida, óbvio, e sempre vão ter outras pessoas envolvidas também, quase sempre outras mulheres. Isso é uma outra característica do Manuel Carlos. Quase sempre são mais mulheres que são um problema para Helena do que o contrário, do que mais de um homem, por exemplo, disputando Helena, mas isso vai acontecer na próxima trama que a gente vai lembrar da melhor Helena de Manuel Carlos. Bom, e aqui as rivais principais da Helena foram duas, né? A Flávia, que era uma das melhores amigas da Helena e sócia dela no ateliê, que se envolve com a Atílio, e a Branca Letícia, que é a icônica personagem de Susana Vieira, né? Nessa trama, a Branca, ela era casada há muitos anos e tinha 3 filhos. Só que o grande amor da vida dela sempre foi o Atílio, com quem ela teve um romance no passado. E uma coisa que o Atílio não sabia é que ele teve um filho com a Branca. Um dos 3 filhos que ela criava com o marido, como se fosse dos 2, na verdade, era filho dela com o Atílio. Mas mesmo com todos os percalços, a Helena e o Atílio se casam. E acontece uma das partes mais icônicas e mais interessantes da novela, que foi marcante mesmo nessa trama. A Helena engravida, né, ali quase aos seus 50 anos, ao mesmo tempo que a filha Eduarda também, que tinha acabado de se casar com Marcelo, engravida. E esse ponto aí, né, da gravidez ao mesmo tempo, gera um certo conflito entre elas, porque a Eduarda meio que sente como se a mãe estivesse querendo competir com ela, porque ela se apaixonou quase que ao mesmo tempo que ela pelo Marcelo, e ela se casou, um pouco depois a mãe se casou com o Atílio também, as duas engravidaram ao mesmo tempo, enfim. Foi ali meio que uma questão de ciúme de uma filha mimada, que era clássico da novela de Maneco. Mas as duas têm uma gestação super bacana e vão parir ao mesmo tempo. E é aí que acontece uma das cenas mais marcantes da dramaturgia brasileira. A Eduarda, ela tem uma complicação no parto e o médico acaba tendo que retirar o útero dela. Então, pra piorar, o bebezinho dela nasceu muito frágil e ele acaba morrendo horas depois de nascido. Helena, que estava no mesmo quarto que a filha e descobre o que aconteceu, resolve ali, numa atitude desesperada, pensando no melhor para a filha dela, em trocar os bebês. Ela troca o filho dela vivo pelo filho da filha, no caso seu neto, que nasceu morto, para que a Eduarda fique com o bebê vivo e ela fique com o bebê morto. Aqui, né, ela faz o grande sacrifício de se anular para pensar na sua filha. E também aqui o Maneco criou um dilema, né, e um questionamento ali sobre a atitude da Helena, porque ela pensou na própria filha, mas ela não pensou no Atílio, porque o Atílio era pai desse bebê também. Será que ele não tinha direito de decidir se ele queria participar disso, se ele queria trocar mesmo esse filho? E até aquele momento o Atílio não sabia que ele já tinha um filho adulto com a Branca, e ele tinha um sonho muito grande de ter um filho, e aquilo ali foi uma coisa que ele levou por um bom tempo como uma tristeza, achando que o filho dele tinha morrido. Bom, e antes de revelar a maior Helena de todos os tempos, amizade, já deixa aí o seu like, tá? Porque a sua interação aqui no vídeo é muito importante para que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube para chegar a mais pessoas. Já também segue o canal, porque toda semana tem vídeo novo relembrando fatos da cultura pop dos anos 90 e dos anos 2000. E também já deixa seu comentário, que eu quero saber qual é a Helena que você mais gostou. E se você concorda com essa lista também, que é muito importante, né? Bom, e no ano 2000, né, já no início do novo milênio, Manuel Carlos lança uma novela com uma trama maravilhosa também, super icônica, a novela Laços de Família. E é nessa trama que ele traz a sua melhor Helena, vivida por Vera Fischer. Essa Helena também era uma Helena de classe média, bem sucedida, morava no bairro do Leblon, num belíssimo apartamento, era sócia de uma clínica de estética, era uma mulher independente, linda,
mãe de 2 filhos, né, uma mãe solo, né, ali a Helena começava a trama se identificando como uma mulher viúva, porque de fato o marido dela tinha falecido há algum tempo, e ela tinha 2 filhos, o casal Camila e Fred. Mas a Helena não vai ficar solteira por muito tempo, porque uma boa Helena tem que se apaixonar e viver uma história de amor ardente. E já no primeiro capítulo, a Helena conhece o jovem Edu, que acabou de se formar em medicina, faz parte de uma família tradicional do Rio de Janeiro, a quem ela conhece após eles se envolverem em um pequeno acidente de carro que eles sofrem. Edu fica encantado com aquela mulher belíssima, madura e que é, assim, extremamente envolvente e fica cercando Helena de todas as formas. Vai atrás dela na clínica, telefona pra ela, até conseguir o endereço dela, ir na casa dela. E a Helena tenta evitar o máximo possível, porque ela sente, ela parece que pressente que o fato deles terem uma diferença de idade, né, vai ser problemático pra eles. Mas de tanto que o Edu insiste, e ela também acaba se envolvendo e gostando dele, eles começam um romance. Tempos depois, a Helena e o Edu viajam juntos para o Japão e lá ele conhece a Camila, a filha da Helena, que quando vê o namorado da mãe fica um pouco chocada por conta da diferença de idade, mas também já dá pra gente perceber que ela fica interessada, porque o cara é muito bonito, atraente, e ela acaba ali por também se apaixonar pelo namorado da mãe. Tempos depois, fica claro para Helena que Edu e Camila estão extremamente envolvidos e que ela tá sobrando ali naquela relação. Ela ainda sente alguma coisa pelo Edu e para muita gente que assistiu a novela também acha que o Edu de fato gostava da Helena. Mas ele ficou ali dividido entre mãe e filha e acabou por ficar com a Camila, até porque a Helena deu um basta na relação, né? Foi ali mais um ato de uma Helena fazendo um sacrifício por uma filha, né? Abrir mão de uma pessoa que ela gostava, que ela amava, para que a filha fosse feliz. O Edu e a Camila se casam e a Helena segue a vida dela. E desse casamento do Edu e da Camila, eles engravidam. Só que a Camila não chega nem a ter esse filho, ela perde esse bebê e logo depois da perda do bebê, ela descobre que tem leucemia. A Helena fica desesperada e em mais um ato heróico de uma mãe que quer salvar sua filha de tudo, né, de todo o sofrimento e de toda a dor, a Helena decide engravidar novamente para ter um bebê compatível para salvar a vida da Camila. Essa gravidez acaba por interromper uma nova relação que a Helena estava iniciando ali com uma pessoa muito especial. E aí a gente volta para a vida amorosa da Helena para entender como é que era nesse caso aqui dessa novela. Diferente das outras novelas, que quase sempre a Helena conhecia um homem especial e tinha outras mulheres que atrapalhavam. Nesse caso, a Helena teve sim, né, no caso com o Edu, uma mulher que se colocou entre os dois, que foi a própria filha dela. Mas ela teve, nesse caso, nessa trama, uma Maneco colocou mais homens para disputarem o amor da Helena do que o contrário. Então, além do Edu, a Helena também tinha uma história que ela tinha vivido com o primo Pedro, quando ela ainda era adolescente. Eles viveram uma louca paixão, foi o primeiro amor da juventude da Helena, e ela engravidou do Pedro e teve a Camila. Só que quando ela engravidou do Pedro, ela não contou, né? Ela escondeu essa história e fingiu que, na verdade, a Camila era a filha do mesmo pai do Fred. E também, nesse meio tempo, ela conhece o Miguel, que é um homem fino, elegante, um cavalheiro, dono de uma livraria, muito sensível, que fica encantado com a beleza da Helena e que começa a se encantar por ela. O Miguel também era um homem, tinha uma história muito parecida com a Helena. Ele também era viúvo, tinha 2 filhos, né, uma menina e um menino, e ele era um homem que ainda sofria muito pela perda da mulher, né, pela perda da esposa, e ele nunca tinha voltado a se apaixonar até ele conhecer a Helena. Eles começam a se relacionar, né, no decorrer da trama, só que por conta da doença da Camila, a Helena precisa abrir mão dessa relação madura e que ela estava realmente se interessando pelo Miguel para poder engravidar do Pedro, que era pai da Camila, para salvar a sua filha. Mas, como toda boa trama, a Helena tem que ser feliz no final. Depois que tudo se esclarece, que o bebê nasce e salva a Camila, ela volta pro Miguel, eles se casam e juntos eles criam essa filha que ela teve para salvar a Camila. Bom, e quando o negócio é falar do universo feminino, Maneco é um dos gênios que sabem escrever sobre a alma feminina através da sua personagem Helena. Mas esse vídeo não termina por aqui, porque nós fizemos as boas Helenas, mas também temos que fazer as Helenas que não convenceram o público, as Helenas menos interessantes. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre essas Helenas. Eu quero que você me conte aqui nos comentários se você concorda com essa lista que eu fiz aqui, qual dessas Helenas você mais gostou, qual trama de Manuel Carlos você mais curte, e já aproveita e compartilha também esse vídeo, porque recordar é viver. Beijinhos!